Bom, vamos estudar agora a micção, ou seja, o ato de urinar. Bom, a urina formada nos rins flui então para os ureteres que a transportam até a bexiga urinária. Por meio de um corte transversal, nós podemos observar que os ureteres são formados por 3 túnicas ou 3 camadas. A túnica mucosa, mais interna, é constituída por um epitélio de transição e pela lâmina própria. Esse tecido é rico em colágeno e fibras elásticas, o que dá a esse epitélio uma capacidade de se distender. A túnica intermediária, em vermelho, também chamada de túnica muscular, é composta pela camada longitudinal interna e pela camada circular externa. Ambas as camadas são constituídas por músculo liso. Já a túnica mais superficial ou mais externa é a túnica adventícia, sendo esta constituída por tecido conjuntivo frouxo, vasos sanguíneos, vasos linfáticos, bem como inervação simpática e parasimpática. A camada muscular auxilia o fluxo urinário por meio de contrações peristálticas, sendo estas com frequência de 1 a 5 contrações por minuto. Já a bexiga urinária é um órgão muscular oco. Quando vazia, apresenta-se colabada e quando cheia, apresenta-se esférica. A capacidade média de enchimento da bexiga urinária é de 500 ml. No interior da bexiga urinária, há uma estrutura chamada de trigono da bexiga, sendo este formado pelo par de ósseo interno dos ureteres e pelo ósseo interno da uretra. 3 túnicas constituem a parede da bexiga urinária, sendo estas a túnica mais interna, a túnica mucosa, a túnica intermediária e mais relevante é a túnica muscular, chamada também de músculo detrusor da bexiga, palavra que vem do latim detrudere, que significa expulsar, repelir, e a túnica mais externa é a túnica adventícia. 2 esfíncteres mantêm o ósseo interno da uretra, bem como uma parte do canal da uretra, fechados. Esses esfíncteres são o esfíncter interno da uretra, formado pela túnica muscular da parede da bexiga, e o esfíncter externo da uretra, sendo este constituído por músculo esquelético. Bom, como se dá então o processo de micção, que é um reflexo medular? Bom, temos então na respectiva figura um corte sagital da bexiga urinária,
sendo possível observar também o esfíncter interno da uretra, bem como o esfíncter externo da uretra. Durante a fase de enchimento da bexiga urinária, esses dois esfíncteres encontram-se tonicamente contraídos, impedindo assim que a própria ação da gravidade faça com que a urina flua para dentro da uretra. À medida que a bexiga enche de urina, a pressão da urina em seu interior aumenta, fazendo com que a parede da bexiga urinária se distenda. Essa distensão estimula neurônios sensoriais sensíveis ao estiramento, que então envia sinais aferentes para a medula espinal. Na medula espinal, esses neurônios fazem sinapse com neurônios parasimpáticos, que então disparam, estimulando a contração do músculo detrusor da bexiga. Essa contração, então, aumenta ainda mais a pressão no interior da bexiga, impulsionando essa urina contra o esfíncter. E, ao mesmo tempo, essa entrada aferente inibe a atividade simpática que mantém a tonicidade do esfíncter interno da uretra, bem como inibe também a atividade do neurônio motor, que mantém a tonicidade, a contração do esfíncter externo da uretra. Desse modo, ambos os esfíncteres ficam relaxados, permitindo assim que a urina então flua, ocorrendo o processo de micção. É importante ressaltar que esses impulsos se propagam dos segmentos sacrais da medula espinal, S2, S3 e S4. Esse tipo de reflexo de micção é chamado também de controle involuntário, sendo este observado em bebês e crianças que ainda não desenvolveram a capacidade voluntária para realizar a micção. Um indivíduo treinado adquire a capacidade de controlar os esfíncteres, sendo assim capaz de conter a vontade de urinar. Nessas condições, a distensão da parede da bexiga provocada pelo aumento da pressão em seu interior envia sinais aferentes para o sistema nervoso central, mais especificamente no córtex cerebral, em alguns centros específicos do mesencéfalo. Desse modo, por meio de sinais eferentes, há então um aumento da atividade simpática sob o esfíncter interno da uretra, bem como um aumento da atividade do neurônio motor sob o esfíncter externo da uretra, que desse modo então contém a urina no interior da bexiga. Desse modo então
esse é um controle consciente, voluntário. Do mesmo modo, também conscientemente é possível retirar a atividade do sistema nervoso simpático, bem como do neurônio motor, sobre os esfíncteres, permitindo assim que a micção ocorra no momento desejado. Essa aula foi elaborada pelas seguintes referências.